E esse ano, sem sombra de dúvida, está sendo o melhor ano da história do estúdio. Que no ano passado, a primeira vez que a gente faturou 30 mil foi em novembro. E nesse ano, a gente faturou sempre acima de 30 mil. Inclusive, nesse mês de setembro, que foi um novo recorde de faturamento da história do estúdio, já foi com essa tarefa delegada. Que legal. Então as coisas foram andando, o crescimento do estúdio, ele tem sido consistente. E eu acredito que isso tem a ver com todo esse trabalho de formiguinha, de tijolinho por tijolinho, e se desenvolve uma limitação, esbarra na outra, desenvolve a outra, e assim vai. O céu é o limite, né? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com ela, a Letícia, do Estúdio Cachos Poderosos. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Evandro. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Eu já apresentei, mas se apresente também, né? Fala o que você faz, cidade que você tá. Eu tenho um salão de beleza especialista em cabelos cacheados em São Paulo. Eu sou cabeleireira também, começou comigo mesmo, e a gente está expandindo. Então, a gente viu essa jornada toda desde quando foi a primeira vez que você entrou? Foi em 2020? Isso, foi 2020, durante a 2020. pandemia, né? Então, passamos todas as fases, desde o desafio de estar fechado, depois fazer fila de clientes, até uma outra entrevista nossa, onde ela conta como que a gente trabalhou para fazer fila de clientes nessa época, e depois fomos para outras fases, né? Então, ao longo desses anos, foram muitas mudanças dentro do negócio como um todo, e agora nós tivemos um outro crescimento. Gostaria que você compartilhasse sobre esses momentos, né? Como que foi esse momento de evolução do negócio como um todo. Nossa, a evolução é bonita de ver quando olha assim para trás. Enquanto a gente está vivendo, é bem desafiador. Mas É bonito quando a gente olha e vê. É verdade. Depois que passa, que a gente olha para trás e fala, olha que bonito isso. Enquanto está vivendo, Valeu a pena, né? enquanto está vivendo não é tão bonito assim, mas depois que passa, a gente fica admirado. Que legal, parabéns. Obrigada. E falando da evolução, resumindo até desde o começo até agora, os grandes marcos, né? Quando eu fiz a primeira vez que teve fila de espera, e foi um crescimento, quando eu ainda trabalhava sozinha, foi onde deu o primeiro salto, que foi a minha primeira contratação de uma pessoa para trabalhar no operacional com cabelo mesmo. Inclusive, essa pessoa está comigo até hoje, Olha, coisa maravilhosa, boa. super autônoma, ela se desenvolveu Que muito. legal. Ela foi a primeira contratação e depois eu contratei outras pessoas para delegar algumas tarefas. E eu estava pensando nisso esses dias, que ainda também continuam comigo. Então, poucas pessoas daquela época saíram. Então, isso também foi um sinal muito bom. Teve essas contratações e depois começou a ter uma capacidade produtiva maior. E foi onde eu senti a necessidade de voltar, porque eu precisava de novas estratégias. Para poder lotar as agendas, né? Que agora tem mais agenda para lotar. Exatamente. Pontos cegos, né? Vários pontos cegos no negócio. E eu vi que tinha oportunidade de melhorar, foi quando eu voltei. E a maior oportunidade que eu percebia na época que eu voltei foi na parte de conversões, porque o marketing estava legal e chegavam pessoas dentro do perfil, né, do cliente ideal e não fechava. Então eu vi que aí tinha uma oportunidade de melhorar e foi aí que eu foquei logo que eu voltei para a Codirect, que foi nas conversas hipnóticas, especialmente. E foi onde eu me desenvolvi bastante, em termos de percepção mesmo, do setor comercial, de relacionamento, de conversas. E isso foi muito gratificante para mim, porque é um poder que a gente adquire que eu acho que, assim, que todo mundo tinha que aprender a fazer isso, porque serve para a vida, não só para os negócios. Concordo e aí contigo. deu certo, melhorei as conversões e
Principalmente também, melhorei a minha ansiedade, porque bate um desespero quando você está conversando com as pessoas, chegam, você conversa, não fecha. Chega, conversa, não fecha, você vai dando um desespero, uma ansiedade, não sabe o que está fazendo, se está fazendo errado, o que é que está acontecendo. Então, depois que eu estudei melhor isso, tive o acompanhamento de vocês com isso, né, cada conversa, eu pude perceber os diferentes níveis que as pessoas chegam e as diferentes oportunidades em cada uma delas. Excelente. E isso trouxe uma calma no meu coração, que é muito importante para mim. Para mim, essa é a parte mais importante. Eu mesma saber lidar com as adversidades do negócio. Que legal. E então eu aprendi isso, foi muito bom, até que chegou o momento de delegar isso. Aham. E aí veio outro grande desafio, que foi onde eu descobri de outra limitação, outra coisa que eu precisava desenvolver em mim, que tem a ver com a parte de formação de time, de formar a equipe, qualificar as pessoas, engajar o time Uhum. comercial. Então, Uhum. meu desafio ficou aí na parte de time comercial. Ao longo do tempo, né, que eu fui superando essas limitações, a questão das conversas, das conversões, veio outro recorde de faturamento, as coisas foram acontecendo, eu tive percepções também a respeito do negócio que poderia melhorar para aumentar o ticket médio, e aí foi crescendo em termos de faturamento, em termos de agendamento, e aí seria incrível esse setor comercial bem desenvolvido. E esse é onde eu estou com mais desafios, digamos assim. Então está demorando um pouco mais e está acontecendo. Está assim na prática, inclusive nesse mês de setembro, que foi um novo recorde de faturamento da história do estúdio, já foi com essa tarefa delegada. Que legal. Então as coisas foram andando lento, porque eu queria que fosse tudo para ontem, né? Que resolvesse tudo rápido, num piscar Aham. de olhos. Só que quando a gente para e olha friamente, dá para perceber a evolução de dia após dia e a construção de tijolinho por tijolinho, e isso traz resultados mais consistentes. O crescimento do estúdio, ele tem sido consistente, e eu acredito que isso tem a ver com todo esse trabalho de formiguinha, de tijolinho por tijolinho, e se desenvolve uma limitação, esbarra na outra, desenvolve a outra, e assim vai. O céu é o limite, né? Maravilhoso, muito bom te ouvir, Letícia, e de poder acompanhar esse desenvolvimento e esse resultado como um todo. Estava até conversando com a Andrea antes, estava mostrando a evolução de setembro do ano passado em relação a setembro desse ano, né? Conta pra gente o que resultado foi esse, o que a gente fala, né? O resultado financeiro ele é um reflexo do trabalho interno que a gente fez, tanto na gente como empreendedor, quanto também no nosso negócio, né? É só um reflexo, né? Como que foi esse crescimento? Foi interessante também porque em setembro do ano passado eu já estava com a Codirect e já tinha sido melhor do que o outro ano, e esse ano, sem sombra de dúvida, está sendo o melhor ano da história do estúdio. Um crescimento contínuo e os faturamentos sempre melhores do que do respectivo ano, do Aham. respectivo mês do ano passado. Em setembro do ano passado, estava na casa dos 28 mil de faturamento, e desse ano ficou na casa dos 41 mil. Então, foi um crescimento considerável para mim, Sim. para a história do estúdio todo. Inclusive, É eu da... estou vendo aqui que no ano passado, a primeira vez que a gente faturou 30 mil foi em novembro. E nesse ano, a gente faturou sempre acima de 30 mil. Aí fica a expectativa, assim, para fim de ano, né? Porque para salão de beleza, fim de ano costuma ser mais favorável. Aham. Aí foi aquela expectativa, porque o recorde foi dezembro do ano passado, o primeiro. Aham. E nesse ano, a gente já bateu 2 vezes esse recorde do ano passado.
de dezembro. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que vai acontecer em dezembro desse ano? Vamos atrás do próximo recorde. Nossa, é muito legal ver, Letícia, Realmente. essas evoluções. E a gente vai vendo o médio aumentar, vai vendo passar o recorde. Claro que a gente tem muitas coisas para acontecer, mas perceber que está tendo uma evolução constante ao longo dos meses e anos é o que, como você diz, pelo menos para mim, acalma o coração, né? Eu sei que eu estou na direção certa. Agora é questão de tempo de as coisas começarem a crescer ainda mais, não é Sim, verdade? exatamente, com certeza. Ainda vai ter o case que eu vou gravar que você vai dizer que passou dos 100 mil. Anota Oh, aí, meu Deus, ah, Senhor, anota, amém. anota lá que vai acontecer esse dia de a gente ainda gravar esse case aqui e a gente bater esse recorde. No caminho que Nossa, você vai está ser andando, incrível. e eu falo uma coisa, né? Com esses anos todos apoiando empresários, chega uma hora que você tem um descolamento do resultado. A partir do momento que você preparou bem o terreno, tanto quando eu falo preparou bem o terreno, tanto da parte de marketing, vendas, quanto a operação. Chega uma hora que você está preparada para dar um salto maior. Então, talvez seja mais rápido do que você imagina, é só questão de a gente seguir na mesma pegada, né? Ai, gente, eu adoro essa parte mais rápida do que você imagina. Né? Mas seguindo Que consistente, assim seja. que assim É, seja. mas Seguindo mesmo que consistente, demore, mas mesmo que demore, crescimento constante acalma o coração, mesmo que não seja meteórico e que também não seja do dia para a noite, é muito válido e traz segurança. E eu gosto disso. que legal. Também acredito que isso que lá no fundo é o mais importante para a gente, né? Sim, sim. Maravilha, Letícia. Sensacional. Muito bom conversar contigo outra vez, de poder compartilhar as evoluções. Sempre saio muito inspirado depois que eu converso contigo. Acredito que todo mundo que assiste aqui também se inspira muito, né, em ver resultados acontecendo na prática de pessoas reais que têm sua vida normal e que está fazendo acontecer, né? Enquanto te falar, tem um crescimento ali constante, mas tem outras pessoas que estão estagnadas e não estão crescendo durante bastante tempo. Então, te parabenizo muito pela determinação e pela confiança em seguir desenvolvendo o Estúdio Cachos, que é um projeto maravilhoso. Tenho certeza que os clientes adoram todo o trabalho e essa missão ainda tem muito para se expandir. Obrigadão, Letícia. Muito obrigada. Obrigada mesmo de coração. E é bem isso mesmo, é o crescimento de um sonho, de fazer a missão do estúdio, tornar feliz e realizada cada cacheada, que tem vários traumas aí com o cabelo, e ressignificar isso é muito importante para a nossa missão. Com Então, certeza. o crescimento do estúdio reflete diretamente nisso, que significa que a gente está realizando mais. E isso é um grande sonho pessoal realizar. Que assim seja. Maravilhoso. Parabéns mais uma vez. Quem assistiu até aqui ao final, se deixar um comentário, pode deixar aqui no vídeo e a gente segue conversando. Valeu, Letícia. Um forte abraço Valeu, e até a próxima, né? tchau. Até mais. Tchau, Até a tchau. próxima.